Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Então, no vídeo de hoje vamos continuar a explanação sobre números complexos e vamos então finalizar essa parte falando sobre a radiciação na forma trigonométrica, segunda fórmula de De Moivre. E essencialmente então, a gente vai falar como que a gente pode extrair raízes enésimas de números complexos diferentes de zero, ok? Então uma consequência disso, por exemplo, você vai conseguir extrair as raízes cúbicas de 1, não sei se você já parou para pensar nisso. Quando eu falo assim, quais são as raízes cúbicas de 1, né? Ou seja, quais são os números que elevado ao cubo dá 1. A gente pensa de cara no número 1, né? 1 ao cubo é 1, mas essa não é a única solução. Existem, na verdade, 3 soluções e a gente vai aprender, por exemplo, como determinar as outras duas dessa maneira, tá bom? Então é isso. Eu vou pedir aqui que se você não for inscrito no canal, se possível se inscreva e ative as notificações. E ao final do vídeo, se achar que esse vídeo te ajudou, lembra de deixar um like aí e ajudar o canal compartilhando, tá bom? Então é isso, bora começar. Bom, como falei, o tema da aula de hoje é então radiciação na forma trigonométrica. Para os meus alunos do IFG, isso complementa a parte que não é vista, que a gente não vai ter tempo, na verdade, de falar em sala de aula. Num curso regular seria claramente abordado. E se você não é meu aluno, você pode completar mesmo assim o seu estudo revisando ou tirando dúvidas a respeito da forma trigonométrica de números complexos, ok? Então, nas aulas anteriores nós falamos sobre a forma trigonométrica. Então, para se recordar o que é a forma trigonométrica, então, rapidamente aqui. Se nós temos um número z na sua forma algébrica, a mais bi, nós podemos representar ele geometricamente por uma coordenada num plano complexo, ok? Essas coordenadas nós chamamos as coordenadas representação geométrica do nosso número complexo. Então, é um ponto com coordenadas A e B, a parte real, B a parte imaginária. Isso aqui é também às vezes chamado de afixo, ok? Do nosso número complexo. E aí a gente viu que é possível escrever todo número complexo em função de dois parâmetros. Em vez de você escrever dos parâmetros A e B, das suas coordenadas cartesianas, a gente pode escrever em função do módulo dele e do ângulo que ele forma com o eixo real, com o eixo x. Esse ângulo a gente chama o argumento, ok? Então, essa forma trigonométrica é também chamada de forma polar. E aí agora a gente vê, então, como eu falei, né, isso aqui é só um resuminho do que a gente tinha falado sobre a forma trigonométrica. E aí a gente vai falar sobre a radiciação. E o que é, na verdade, essa radiciação? É extrair raiz quadrada de números complexos, ok? Então, assim, vamos começar com uma definição, que é a definição do que é uma raiz, ok? O que é uma raiz enésima de um número complexo, ok? Então, por exemplo, dizemos que um número w, um número complexo, é uma, ok? Observe que eu estou dizendo uma, ele não é a raiz, mas é uma raiz enésima de um número complexo z. Vou colocar só essa, então, assim, de z complexo, ok? Esse z para a gente aqui, diferente de zero, porque a única possibilidade para essas raízes de zero é ser zero, ok? Então, as raízes de zero são sempre zero, não faz sentido, né? Se você multiplica zero por qualquer número é zero, então você não tem como achar zeros aí. Então, a gente está falando de raízes de números que não são zeros. Então, dizemos que w é uma raiz enésima de z se a seguinte relação é satisfeita. Se w elevado a n for z, ok? Então, w elevado a n é z. Exemplos simples a gente encontra quando a gente está falando, por exemplo, dos números reais, certo? Por exemplo, quais são as raízes quadradas de 1, né? Ok?
Então, eu sei que 1 ao quadrado é 1, ok? E menos 1 ao quadrado também é 1. Então, nós dizemos que 1 e menos 1 são as raízes. Aí não faz sentido escrever 2 certo? Porque o n aqui pra gente é 2, ok? São as raízes quadradas de 1, ok? Por quê? Porque 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado são 1. A gente pode pensar aqui no exemplo A. O exemplo B, então, por exemplo, a gente aprendeu raízes quadradas de menos 1, certo? Então, por exemplo, i ao quadrado, isso dá menos 1. E menos i ao quadrado também. Opa, aqui eu falei menos 1, escrevi 1, certo? Aqui é claramente menos 1, ok? Então, i e menos i ao quadrado são... Opa, i menos i. I e menos i são as raízes quadradas de menos 1. Ok? Porque i e menos i ao quadrado dá menos 1. Uma coisa que eu não comentei aqui é o seguinte. Aqui eu escrevi as, e a gente tem que tomar o cuidado, é porque é o seguinte. Nesse caso eu já estou afirmando que são todas, ok? Mas eu vou deixar esse aqui para a gente resolver mais no final. Eu poderia perguntar para você quais são, por exemplo, as raízes cúbicas, né? Então, as raízes, né? Quais são as raízes cúbicas de 1, ok? Então, eu vou deixar isso para resolver no final. Então, eu quero saber quais são os w, que elevado ao cubo, dão 1, certo? Um deles a gente sabe, ok? Um deles a gente tem como resposta. Por exemplo, se eu faço w igual a 1, 1 ao cubo é 1, ok? 1 ao cubo é 1, ok? Então, eu tenho uma raiz cúbica. A afirmação que eu vou fazer aqui agora é porque quando eu estou falando de raiz cúbica de um número, eu vou dizer para vocês, e eu vou pôr observação mais em geral, que na verdade existem 3 números que satisfazem isso, ok? Então, todo número complexo diferente de 0 tem 3 raízes cúbicas, ok? Todo número complexo diferente de 0 tem 4 raízes quartas, 5 raízes quintas, 10 raízes décimas, tem n raízes enésimas, ok? Então, só para escrever essa observação, que isso é importante, ok? Uma observação. Todo número complexo z diferente de 0, ok? Então, todo diferente de 0, possui exatamente n raízes enésimas, ok? Então, essa é uma curiosidade. E aí a gente aprende nessa segunda fórmula como achar todas essas raízes enésimas, ok? Um exercício que seria não tão trivial, por exemplo, a gente deixou na última aula, a gente comentou, por exemplo, se a gente fez 1 menos i elevado a 10, a gente calculou isso, 1 menos i elevado a 10, e nós vimos que isto dá menos 32i, estava até conferindo aqui, eu deixei como exercício para vocês resolverem, mas dá menos 32i, ok? Então, na linguagem que a gente aprendeu aqui, o que a gente está dizendo? Que 1 menos i é uma raiz décima de menos 32i. Por quê? Porque 1 menos i elevado a 10 dá menos 32i, ok? O que a gente está dizendo aqui, por essa observação, é que existem outras 9 raízes de menos 32i, ok? É claro, a gente não vai trabalhar numa situação tão extrema igual essa, mas a gente vai em busca, por exemplo, de resolver raízes cúbicas de 1, por exemplo, né, que foi o caso interessante. Então, vamos falar de que maneira eu poderia achar as raízes enésimas de um número complexo z, certo? Então, olha só.
eu tenho z, ok? Z é diferente de zero, ok? E a gente sabe escrever ele em sua forma trigonométrica. Então, z é módulo de z vezes cosseno de θ mais i seno de θ, ok? Θ é o argumento e z é o módulo. Lembrando sempre que esse θ tem que estar entre 0 e 360, escrito em radiano, 0 e 2π. E aí, se eu quero achar as raízes enésimas desse cara, nós estamos buscando, né, a pergunta é quem são W complexo, né, quais são os Ws complexos, tais que W elevado a N seja Z, ok? A pergunta é quem são os Ws que satisfazem isso? E aí, nós não sabemos a princípio, a priori, quem é esse W, mas a gente sabe o seguinte. Se esse W é um número complexo, eu posso representar ele também em sua forma trigonométrica, é módulo, cosseno. Observe que eu não vou pôr o θ, eu vou pôr um outro argumento para diferenciar. Então, digamos, alfa mais i seno de alfa, ok? Bom, W tem essa cara, certo? E aí a gente quer o quê? Nós buscamos resolver esta equação, W elevado a N igual a Z, ok? Então, observe que para calcular W elevado a N, a gente pode usar a primeira fórmula de De Moivre que a gente estudou, que é a potenciação na forma trigonométrica. E como que eu calculo W elevado a N? Ora, esse caso é bem simples. Para você calcular W elevado a N, você só precisa elevar o módulo a N, então isso fica módulo de W elevado a N, e, vou abrir um colchete aqui, multiplicar o nosso ângulo, o nosso argumento, por N. Então, cosseno de N alfa mais I seno de N alfa, ok? Isso é W elevado a N. Só que a gente deseja, então, que isso seja igual a Z. E em vez de escrever Z, a gente vai escrever quem? A forma, é Z, mas de outra maneira. Vamos escrever Z em sua forma trigonométrica. Z é módulo de Z, cosseno de θ, mais I seno de θ, ok? E aí, então, quando... Vou até lembrar vocês aqui, esse aqui é o nosso Z, certo? Para que essa igualdade possa acontecer, duas coisas essencialmente vão ter que acontecer, ok? A primeira é que esse módulo elevado a N, o módulo de W elevado a N, vai ter que ser um módulo de Z, senão eles vão estar fora da mesma região do plano, ok? Então, módulo de W elevado a N vai ter que ser igual a módulo de Z, ok? Mas dizer isso é dizer, então, que o módulo de W vai ser a raiz enésima, aí agora a gente está falando de números reais, ok? Então, módulo de W vai ser a raiz enésima de Z, ok? E aí, então lembrando que isso aqui, o módulo é sempre um número positivo, ok? Número, vou colocar assim, é um número real positivo, ok? Pertence aos reais positivos. Então sempre lembra que isso é um número positivo. Então a gente já sabe onde está o módulo dos números que nós estamos procurando, ok? Então digamos que esse aqui é a nossa parte 1. A parte 2 é achar quem é o ângulo. Então vamos voltar aqui para comparar o nosso argumento. A gente tem que lembrar que este N alfa, ele precisa estar entre 0 e 2π, ok? Então, observe que quando você compara ângulos, esses ângulos, não é que N alfa precisa ser θ, mas se ele não for θ, ele é θ mais alguma volta na circunferência. A gente já comentou sobre isso, certo? Pensa, só fazer o desenho da circunferência. Pensa assim comigo. Se este alfa, digamos que θ esteja aqui, certo? Se o alfa não for θ, ele pode ser alguma volta ou no sentido horário ou no anti-horário em relação a θ. Então ele é θ, então vou colocar assim o alfa, né? O alfa é θ mais ou menos voltas na circunferência, ok? E sempre lembrando que o nosso alfa tem que estar entre 0 e 2π. Então, quem está dizendo é que o alfa ele é θ mais ou menos voltas na circunferência. E para não colocar mais ou menos, a gente diz que esse K é um número inteiro, ok? Então, da equação que eu vou chamar de 2 aqui, nós temos o seguinte. Alfa, ele é θ mais 2kπ,
Opa, mas ali não era alfa, era n alfa, certo? Então, n alfa é θ mais 2kπ, onde esse k é um número inteiro. Então, pode ser positivo ou negativo, depende da orientação que você está girando. Então, o alfa vai ser quem? θ mais 2kπ sobre n, ok? E aí agora a gente tem que fazer uma consideração. Se esse k for maior do que n, observe comigo, o alfa também por ser argumento. Vamos voltar aqui só para você se recordar um negócio. O alfa, ele é um argumento de W, certo? Então, este alfa também tem que estar entre 0 e 2π, ok? É preciso que alfa esteja entre 0 e 2π. Se k puder ser maior do que n, observe comigo o seguinte. Se eu coloco n no lugar do k, 2n por n dá 2. 2π, então fica 2π mais algum ângulo que já é maior do que zero. Então, ele ultrapassa o que a gente pode, certo? Então, este k ele precisa necessariamente ser, vou botar de vermelho aqui, menor do que n. Então, o máximo que ele pode ser é n menos 1, 1 antes de n. E se ele for menor do que zero, a gente também esbarra no fato de o alfa ter que ser maior ou igual a zero. Então, porque o θ é maior ou igual a zero, certo? Então, o que a gente tem é o seguinte, que este k para nós tem que ser 0, 1, 2, no máximo n menos 1, ok? Então, para esses valores aqui, o nosso argumento alfa sempre estará entre 0 e 2π, ok? Então, a gente tem exatamente quantas possibilidades para o nosso ângulo alfa, ok? Se você pensar assim, alfa k, certo? Para cada k você teria um ângulo diferente, certo? Você tem k possibilidades de ângulo, todos com o mesmo módulo. Por isso que a gente fala que tem todo número complexo tem n raízes enésimas, ok? Então, o que a gente fez, o que a gente obteve aqui, na verdade, foi uma infinidade não, uma lista com todos as raízes enésimas, porque a gente achou quem são os ângulos, ok? Quem são os ângulos? Então, dependendo desse k, você tem ângulos diferentes, ok? Então, você não vai ter um único, você tem vários ângulos, esse alfa depende do k, ok? Mas a gente consegue, então, listar todas as raízes enésimas. Então, se eu indexar as raízes enésimas pelo mesmo índice do nosso ângulo, ok? Para facilitar listar, quem serão as raízes enésimas? Então, todas as raízes enésimas são as raízes enésimas do módulo de z, raiz, vamos voltar aqui só por assim, raiz enésima, pronto, cosseno desse ângulo alfa k, ok? Mas então, cosseno de alfa k é θ mais 2kπ sobre n mais i seno, vamos espremer para caber, θ mais 2kπ sobre n. Fechei o ângulo, fechei o primeiro parênteses, ok? Lembrando onde este k, ele pode ser 0, 1, até chegar no n menos 1, ok? Então, a gente achou todas essas raízes enésicas. Então, esses WK são, né, então vamos escrever bonitinho, então, são as n raízes enésimas de z, ok? Agora, com isso em mente, vamos tentar resolver um exemplo, certo? Eu só quero deixar uma última observação, que é o seguinte, uma coisa bem interessante para nós, é que essas raízes enésimas, elas geometricamente, se você marcar elas num plano complexo, então geometricamente, elas formam um polígono regular de n lados, ok? Então, por exemplo, quando eu falo de raiz cúbica, forma um triângulo. Quando eu falo de raiz quarta, um quadrado, ok? E... bom, era isso, ok? Então, geometricamente, a letra nesse aplicativo é mais feia do que o normal. As n raízes enésimas de z, lembrando que z é diferente de zero,
são vértices, né? São vértices de um polígono regular de n lados, ok? Gente, quando eu falei lá de quatro lados formam um quadrado, você poderia falar, forma um quadrilátero, né, professor? Não, na verdade, como o polígono é regular, então ele tem que ter todos os lados e todos os ângulos internos congruentes, ou seja, todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos têm a mesma medida. No caso de um triângulo, então é um triângulo equilátero. No caso de um quadrado, um quadrilátero regular, um quadrado. Um pentágono regular, um hexágono regular, ok? Então por isso que eu falei quadrado. Com tudo isso que a gente falou, a gente pode voltar, vou voltar até para você lembrar que eu tinha deixado aqui, ó, achar o exemplo C, as raízes cúbicas de 1, ok? Quais são as raízes cúbicas de 1? Então, o nosso objetivo é fazer isso. Uma delas nós já sabemos que é 1 tem que ser o número 1 mesmo, mas a gente vai achar as outras duas que são complexas, tá bom? Então, vamos fazer, aqui eu vou pular essa página, senão não vai dar, ok? Então, o nosso objetivo é achar as raízes cúbicas de 1, ou seja, quais são os W, onde W ao cubo é 1, ok? Os Ws, aqui W complexo, ok? Se eu procurasse nos reais, só teria uma única solução, ok? Então, como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa que a gente precisa fazer é escrever o número 1 em sua forma trigonométrica, ok? Então, na verdade, se eu fizer isso mais bonitinho um pouquinho, se eu pegar Z, vou chamar Z de 1, ok? O vídeo já está longo, então eu não vou fazer passo a passo não, mas você pode conferir. O módulo de 1 é 1, ok? E o cosseno, o argumento dele é 0, então mais i seno de 0, ok? Então, nesse caso aqui, se você quiser voltar lá naquela fórmula e conferir, o módulo de Z é 1 e o ângulo θ é 0. Só você lembrar, o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. 1 vezes 1 é 1, volta no número complexo 1, ok? Então, essa aqui, chamar de uma estrela, 2 estrelas aqui para nós, é pegar os W, o W que a gente está procurando, e lembrar que ele é quem? Módulo, cosseno de alfa, mais i seno de alfa. Eu prefiro fazer assim do que toda hora ter que voltar e conferir a fórmula, certo? Então, quem é W ao cubo? W ao cubo, vou até pôr o 3 aqui para ajudar a lembrar você. Então, W ao cubo, pôr o 3 de vermelho. W ao cubo, ele é quem? Módulo de W ao cubo vezes cosseno de 3 alfa, ok? Então era 3, a gente multiplica o ângulo por 3, 3 alfa, mais i seno de 3 alfa. Okay? Agora eu vou parar de usar essas misturanças de cor, senão fica mais longo do que é necessário o vídeo, ok? E aí a gente vai fazer o quê? Igualar esse w ao cubo a 1, que é 1 do seu módulo, cosseno de 0, mais i seno de 0, ok? Então, como a gente comentou lá nas páginas anteriores, nós temos que w ao cubo é 1, e aqui eu estou falando de w número real, porque o módulo, né, o módulo é sempre positivo, é um número real. Então, a única possibilidade é que o módulo seja a raiz cúbica real de 1. Então, portanto, é o número 1, ok? E que 3 alfa, se ele não for 0, ele é 0 mais 2 capi. E aí, pelo que a gente comentou lá nas páginas anteriores, esse K só pode ser 0, 1 ou 2. Okay? 0, 1 ou 2. Então, para cada alfa desse, a gente tem soluções, certo? Então, só para melhorar aqui, alfa, então, ele é 0 somar 0 não muda nada. 2kπ sobre 3, com K sendo 0, 1 ou 2, ok? O que acontece se o K é 0? Nós temos o que a gente chamou lá atrás de alfa 0. Então, é 2 vezes 0 vezes π
sobre 3. É o ângulo zero, ok? Então, uma primeira raiz é o que a gente chamou de W0, módulo 1, cosseno de alfa zero. Então, 0 mais I seno de zero, ok? Esse, se você voltar aqui e comparar, ele é justamente o que a representação do número 1, né? 1 de módulo, cosseno de zero e seno de zero. Aí você fala, professor, mas 1 tinha que ser 1? Tinha, a gente observou que uma das raízes cúbicas tinha que ser o próprio número 1, ok? Agora, a gente vai achar as outras que são complexas, ok? A gente achou a nossa raiz real. Então, pôr de azul aqui. Se o K for 1, quem vai ser o alfa 1, o outro argumento para nós? Observe que esses alfas 1 esses alfas sempre estarão entre 0 e 2π, certo? Se eu coloco o K igual a 1, 2 vezes 1, 2, 2π sobre 3, ok? Então, 2π sobre 3. Lembrando, π é 180 por 3, 60, vezes 2, 120. É menor que 2π, não há problema. Então, a gente consegue achar a nossa segunda raiz, W1, tem módulo 1, esse módulo não vai mudar. Agora mudou o ângulo. 2π sobre 3, mais I seno de 2π sobre 3, ok? Então, 120 falando, certo? Você poderia, claro, deixar assim a sua solução, não há problema, mas eu só quero explicitar quem é o número complexo. O W1, então, ele é quem? O cosseno de 120, ele é o mesmo de 60, só que com sinal negativo. A gente já comentou isso em vídeos anteriores. E o cosseno de 60 é meio, então aqui é menos meio. Menos meio. O seno de 60 e de 120 é o mesmo. Então, I raiz de 3 sobre 2, ok? Um exercício para você verificar, ok? Então, verifique que W1 ao cubo vai dar 1, ok? Eu não vou fazer, vai ficar grande. Se não der 1, ou você errou alguma conta ou eu errei alguma conta aí para trás, ok? Mas o processo era para estar certo. Por fim, a gente vai fazer então aqui, sei lá, de verde, o que faltava, que é quando o K é 2. Quando o K for 2, o que nós temos? Alfa 2 é só... Então, voltando aqui nos alfas, certo? A alfa é 2K π sobre 3. Se o K é 2, então 2 vezes 2, 4. 4π sobre 3, ok? 4π sobre 3. Π sobre 3 é 60, vezes 4, 240. Isto também é menor do que 360, não há problema. Então você fica com cosseno de 4π sobre 3, mais I seno de 4π sobre 3, ok? Então a gente achou outro número, assim como eu fiz lá no primeiro, eu vou só escrever na sua forma algébrica para que você possa entender ele, certo? Então, π sobre 3 e seno de 4π sobre 3 e cosseno de 4π sobre 3 são o mesmo de 60, só que no terceiro quadrante, então eles são negativos. Então você fica com menos meio, menos I raiz de 3 sobre 2, ok? Então este é o outro número. A sugestão para você é que você verifique também que este W2 ao cubo vai dar 1, ok? E aí então a gente achou três números três números complexos, perdão, cujo a potência deles ao cubo resulta em 1, ok? Então quem são as raízes cúbicas de 1? Então, portanto, para a gente poder finalizar, as raízes cúbicas de 1 são 2 pontos. Então, W igual a 1. Não vou escrever W, não, a gente já fez assim. Então, 1 menos meio menos I raiz de 3 sobre 2 e menos meio mais I raiz de 3 sobre 2, ok? Vou deixar, então, um exercício para vocês pensarem e digamos, um desafio, ok? Então, primeiro eu vou deixar o desafio, ok? Muito simples, mas é interessante. As raízes cúbicas de 1, como a gente falou, formam um polígono
no caso um triângulo, ok? Eu quero saber qual é a área do triângulo, ok? Qual é a área do triângulo formado pelas representações pela representação, então pelas representações geométricas, das raízes cúbicas de 1, ok? Então, na verdade, a gente já fez a maior parte do problema, você tem aqui quase tudo. Você precisa representar geometricamente esses pontos. Você vai ver que então, você tem um triângulo, eu quero a área desse triângulo aí, tá bom? Bem simplesinho. Um exercício que é só para você aplicar a fórmula, então. Um exercício para você pensar é o seguinte, sei lá, item A. Então, eu quero as raízes cúbicas. Eu calculei para vocês as raízes cúbicas de 1, certo? Ok? Então, eu quero as raízes cúbicas de menos i, por exemplo. Ok? Item B, eu quero, por exemplo, as raízes cúbicas, as raízes quintas de 1. Ok? Item C. Então, o item C é as raízes quartas de menos 1. E o item D, as raízes quadradas de 1 menos i. Ok? Então, exercício bem simplesinho. E se você tiver alguma dúvida, deixa sua mensagem aqui no vídeo, que a gente, na medida do possível, tenta responder. E, se possível, gravar, se necessário, gravar algum vídeo tentando explicitar. E fica como sugestão pensar nesse desafio. Não é difícil achar a área do triângulo proposto. E é isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você que chegou até o final e gostou desse vídeo, eu vou insistir que, se possível, deixe o like e ajude o canal compartilhando o vídeo, tá bom? É isso, nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.